Irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É motivo de muitíssima alegria estarmos reunidos na casa do Senhor. Os que podem estar aqui, que é a equipe de liturgia da igreja, Ministério de Louvor, com os irmãos que nos auxiliam na transmissão, mas reunidos também virtualmente, espiritualmente, com todos os irmãos que estão em casa e que continuam adorando a Deus na intimidade dos seus lares, sabendo que Jesus Cristo revolucionou a geografia do culto, porque Ele disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se nós o adoramos assim, em espírito e verdade, então nós podemos adorá-lo em qualquer lugar, porque é isto que define a verdadeira adoração. É claro, todos nós gostaríamos de estar aqui na casa de Deus, todos nós gostaríamos de estar nesta casa de oração, em comunhão com Deus e com os nossos irmãos, mas cremos que logo voltaremos a experienciar essa vivência comunitária da nossa fé. Enquanto isso não acontece, nós continuamos adorando a Deus, continuamos servindo ao Senhor, continuamos edificando a nossa fé santíssima em Sua palavra e não deixando em nenhum momento de cultuá-lo, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu gostaria de convidar a todos a um momento de oração, abrindo este culto e o oferecendo a Deus em nome de Jesus. Oremos. Pai santo e bendito, Deus eterno, te louvamos pelo privilégio que temos de estar na tua santa casa essa noite e te louvamos pelo privilégio que temos também de, mesmo não estando aqui na tua casa, isso é a realidade da maioria dos que nos assistem, mas tenho o privilégio de acessar o trono de tua graça e falar contigo em oração e te render louvores e palavras de gratidão. Assim, Pai, receba o nosso culto que a Ti oferecemos, em reconhecimento por todos os Teus atributos inimitáveis, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te louvamos essa noite e Te oferecemos este culto em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos a palavra do Senhor, muito inspirativa, um chamado à adoração que está no Salmo de número 96, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reine o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Alegrem-se, folgue o campo e tudo que neles há. Regozije-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O Salmo nos convida várias vezes a exaltar a Deus. No verso 1 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, bendizei o seu nome. Verso 2, proclamai a sua salvação dia após dia. Nós vamos atender esse chamado da palavra de Deus à adoração. Rei dos reis, Senhor eterno,
esperança do porvir. No Salmo de número 103, irmãos, nós lemos uma exaltação agora da graça do Senhor, que se manifesta em forma de perdão, quando o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Uma promessa de Deus, né? É Ele quem perdoa as nossas iniquidades, que renova a sua misericórdia sobre aqueles que o temem, quem afasta de nós os nossos pecados e não nos trata da forma que os nossos pecados nos fazem merecer. É muita misericórdia, é muita manifestação de graça e de amor da parte de Deus, e nós devemos, em resposta a esse amor, em resposta a essa misericórdia, em resposta a essa graça, meus irmãos, reconhecer que de fato somos pecadores, que não somos dignos de estar na presença de Deus em adoração nesse momento, porque na medida em que tomamos consciência da santidade de Deus, nós também devemos tomar consciência da pecaminosidade humana, do pecado que tenazmente nos assedia e que diante do qual tantas vezes capitulamos. Eu queria convidar a todos a um momento de contrição, de confissão de pecados sincera, em arrependimento verdadeiro, pedindo que o Senhor renove sobre as nossas vidas essa noite a graça do perdão. Oremos a Deus. Ó Pai bendito, sabemos que o Senhor é santíssimo e que não podes, ó Pai querido, de qualquer maneira comungar com os nossos pecados. Que o Senhor é inerentemente puro e que, portanto, o Senhor repudia todas as nossas impurezas ou sujidades. Por isso, Pai, nos colocamos em Tua presença essa noite. Iluminados, ó Pai querido, pela Tua glória, Pai querido, pela consciência do resplendor da Tua santidade, nós contemplamos o quanto somos pecadores, o quanto temos falhado, Senhor, em palavras, pensamentos e ações. Quanto temos pecado, Senhor, por omissão, não fazendo aquilo que o Senhor nos manda. E quanto temos pecado também por comissão, ó Deus, fazendo aquilo que a Tua palavra nos proíbe. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, estamos realmente arrependidos, de corações contritos em Tua presença, nesse instante, clamando que o Senhor renove o Seu perdão sobre nós, a Sua misericórdia, e nos habilite, Senhor, para que, perdoados em Cristo Jesus, nós possamos estar na Tua presença nesse instante em adoração. Assim te oramos pedindo perdão, assim te oramos agradecendo pelo perdão, assim te oramos rogando que o Senhor nos empodere com a força do Seu Espírito para vivermos uma vida santa em nome de Cristo Jesus. Amém. Ainda em contrição, louvemos ao Senhor.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixa teu amor fluir, com misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixa teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Meus amados, vamos continuar glorificando o nome do Senhor. Agora, com toda a reverência, abrindo não apenas os nossos ouvidos, mas abrindo também o nosso coração para aquilo que o Senhor tem a nos falar em sua palavra. E eu queria convidar, mesmo aqueles que estão em casa, a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 4, os versos 1 a 6. Primeira carta do apóstolo João, o capítulo de número 4, os versos 1 a 6, diz assim a palavra de Deus: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito da qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Até aqui, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos. Pai santo e bendito, pedimos ao Senhor que nos ilumine e nos ajude a distinguir o erro da verdade. Nos ajude nesse momento a entender a tua palavra que nos adverte acerca, Senhor, do erro religioso, do erro doutrinário, do erro, Senhor, que se propaga com a palavra
de Deus na mão, mas nos afasta de Deus, que se propaga com a tua palavra na mão e que nos afasta, Senhor, de ti, nos coloca vivendo na contramão da tua vontade. Ó Pai, em nome de Jesus, que todos que nesse momento são alcançados por essa reflexão, por essa proclamação da tua palavra, tenha a mente iluminada para receber, Senhor, a tua revelação. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos e assim pedimos. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, estamos todos nós vivendo um tempo terrível de exceção. A pandemia nos impôs uma mudança radical no nosso estilo de vida, nos impôs uma mudança radical na nossa forma de enxergar as coisas deste mundo. Nós estamos sendo submetidos a uma reavaliação geral daquilo que realmente é o mais importante para a nossa vida, e com todos os danos que a pandemia tem causado, ela também nos tem levado a refletir sobre os valores últimos, sobre as coisas mais importantes da vida. Mas tem também, meus amados irmãos, atingido muitas pessoas, especialmente pessoas dos círculos cristãos, a pensarem que nós estamos vivendo esses tempos de uma maneira muito escatológica, né, muito apocalíptica, né? E às vezes o que nós consideramos que é apocalíptico é, portanto, a manifestação dessa doença terrível que é a pandemia. E não deixa de ser um sinal escatológico, não deixa de ser algo que foi tocado nos temas do sermão profético de Jesus Cristo, mas é absolutamente importante que, da mesma maneira que nós consigamos identificar algumas coisas que aconteceram ultimamente na humanidade, incluindo agora a pandemia, como sinal dos tempos, que nós entendamos também, e é isso que João trata aqui nesse texto, que um dos grandes sinais dos fins dos tempos é o surgimento dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos cristos. E João já nos advertira sobre isso. Nós fizemos uma reflexão no capítulo 2, no verso 18, quando João começa o texto da mesma forma, aqui dizendo: filhinho, já é a última hora, né? Ele está falando desse tempo escatológico. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então João entende que a manifestação dos anticristos é um sinal da vinda de Jesus, tanto quanto são os sinais que aparecem na natureza, sinais sim dos últimos tempos, sinais sim escatológicos, sinais da vinda de Jesus Cristo, né? Nós sabemos que esse tempo todo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a Bíblia Sagrada denomina como sendo os últimos tempos, né? Nós estamos nos últimos tempos, mas o último tempo dos últimos tempos ainda não chegou. Nós estamos nos últimos dias, mas o último dia dos últimos dias ainda não chegou. Mas os sinais de que ele chegará, os sinais de que ele está se aproximando, são hoje visíveis e patentes aos nossos olhos. Eu penso que quando nós ligamos a nossa televisão em algum programa religioso e vemos um líder religioso vendendo feijões mágicos ou feijões ungidos que podem resolver os problemas das pessoas, inclusive problemas de saúde, quando nós vemos no meio de uma pandemia tão terrível, sabendo que nós não temos vacina ainda, sabendo que nós não temos uma outra alternativa para nos livrarmos da Covid no momento, senão o isolamento social, vermos esses líderes, alguns deles, pelo menos no começo, desafiando o povo a continuar frequentando o templo, né, e a colocar as suas vidas e as de seus familiares em risco. Quando nós assistimos isso, depois viramos o canal e vamos aos programas jornalísticos, então a gente diz, é o fim dos tempos mesmos. Falsos profetas, líderes religiosos, gananciosos, e essa pandemia terrível, e isso às vezes pode abater a nossa psique, pode subtrair a nossa saúde emocional,
e nós capitularmos, né, não apenas fisicamente, não apenas emocionalmente, mas também até nos fragilizarmos espiritualmente. Nessa passagem, em especial, João, ele retoma essa prova doutrinária ou teológica da verdadeira fé cristã, falando sobre como nós podemos discernir o espírito do erro do espírito da verdade. E ele faz isso justamente considerando que quanto mais nós nos aproximamos da segunda vinda de Cristo, mais surgirão esses operadores do erro, mais surgirão esses falsos mestres e esses falsos profetas interesseiros, charlatões, exploradores dos milagres divinos, manipuladores dos sagrados, todos movidos pelo espírito do anticristo, é o que João vai nos dizer aqui, que aparecerá no final deste tempo escatológico e que a palavra de Deus tão contundentemente nos adverte acerca destes tempos. João, então, pastoralmente, meus amados irmãos, procura ajudar os cristãos a discernir esse espírito do erro, a discernir essa operação do erro, procura confortá-los acerca de como o Espírito de Deus vai mantê-los sóbrios para poder vencer esse tempo de erro religioso, esse tempo de desvio doutrinário, esse tempo de afastamento das pessoas de Deus, em nome de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para os ensinamentos da palavra de Deus aqui nesse texto. João faz algumas advertências e orientações. Ele começa no verso 1 do capítulo 4, dizendo: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Veja, meus amados irmãos, que a primeira coisa que João nos diz aqui é que nós devemos evitar a credulidade ingênua. Ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Uma credulidade simplista, meus amados irmãos, é às vezes tão danosa quanto a incredulidade, porque ambas podem afastar as pessoas de Deus e de sua palavra. A incredulidade já é esse elemento que constitui uma barreira enorme entre o ser humano e Deus, porque é um dos piores pecados, o pecado da incredulidade. Mas a credulidade ingênua também é nociva, porque se nós não temos critérios para definir o objeto da nossa fé, nós podemos acreditar em coisas que são absolutamente contrárias a Deus, contrárias à sua palavra, contrárias ao ensino dos apóstolos, contrários ao ensino do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo João começa exortando os irmãos a não darem crédito a qualquer espírito. E a ideia que subjaz aqui, meus irmãos, lembrando o contexto dessa carta, é que João está escrevendo por causa de falsos mestres que se diziam inspirados pelo Espírito de Deus, mas que estavam adulterando a verdade da palavra de Deus. Então, a exortação é no sentido de que os irmãos não sejam simplórios na sua fé, que eles não acreditem que um pregador é inspirado pelo Espírito Santo só porque ele reivindica que está falando da parte de Deus. Então é uma atitude, meus amados irmãos, de vigilância. É uma atitude, meus amados irmãos, de prudência espiritual. É uma atitude que nos coloca em estado de alerta diante do erro doutrinário, porque o erro doutrinário pode afastar as pessoas de Deus. Nós já fizemos referência aqui em um outro momento. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 8 da carta, falando do outro evangelho que estava seduzindo alguns cristãos na Galácia, Paulo diz que, ainda que nós mesmos, um dos apóstolos, ou um anjo vindo do céu, veja que não é do inferno, e vos anuncie outro evangelho, além daquele que recebestes,
seja anátema. O que o apóstolo Paulo estava dizendo com isso, que tem absoluta consonância com o que João está dizendo aqui? É que o falso evangelho, ele é uma maldição e não uma bênção. Ele amaldiçoa as pessoas e não abençoa. Ele desconecta as pessoas de Deus e impede que elas venham a Deus, e não as conecta em Deus, e não fomenta comunhão com Deus. E é por isso que os apóstolos levaram tão a sério essas advertências doutrinárias acerca dos falsos mestres. Então aqui, eles pedem para que os irmãos se livrem de qualquer tipo de incredulidade ingênua ou simplista, não dando crédito a qualquer um que chega dizendo que é inspirado pelo Espírito de Deus. Vejam-se as novas denominações religiosas, como é que elas surgem. Geralmente é a partir de um líder carismático que diz ter recebido uma revelação de Deus e que traz uma novidade que ninguém nunca antes tinha pensado. Uma novidade doutrinária, uma novidade mística, uma manifestação sobrenatural de uma ordem nunca vista antes, e dessa maneira conseguem seduzir o coração das pessoas. Possivelmente os falsos mestres que estavam seduzindo o coração da igreja no primeiro século utilizavam desses mesmos ardis. Então, o apóstolo João, primeiramente, exorta os irmãos a evitar essa credulidade ingênua. Primeiro, não dando crédito a qualquer espírito. Segundo, adotando uma atitude crítica, referenciada na palavra de Deus. Muita gente pensa que a fé cristã é acéfala, ela é desprovida de entendimento, ou deve ser. Eu li um texto em que um líder dizia que quando você se aproxima de um ser iluminado como Jesus, você tem que se dispor da sua mente, você deve se aproximar só com o seu coração, como se a razão não tivesse sido dada por Deus a nós como uma bênção, para que nós pudéssemos amá-lo também com o nosso entendimento. Então, na medida em que ele diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito, ele diz, antes provai se os espíritos procedem de Deus. Provai se os espíritos procedem de Deus. Ele convida então os irmãos a adotarem uma atitude crítica, referenciada na palavra de Deus. Na base dessa proibição de João, diz o pastor Augusto, está o conceito de que os espíritos malignos se expressam por meio dos falsos profetas. Então, nesse momento, e principalmente nestes tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos ter uma atitude crítica. E eu penso que o melhor exemplo bíblico que nós temos dessa atitude crítica está nos cristãos ali da cidade de Bereia. Diz que o grande apóstolo Paulo, chegou lá para lhes anunciar a palavra de Deus, Atos capítulo 17, no verso 11, e aqueles irmãos de Bereia, eles não fecharam a Bíblia para ouvir o apóstolo Paulo. Olha que coisa interessante. Diz que eles examinavam dia a dia as Escrituras para ver se as coisas eram exatamente assim como Paulo falava. Veja que hoje, muitas vezes, quando se convida um pregador famoso para vir a um templo, para uma série de conferências, as pessoas se desarmam. Às vezes, fecham a Bíblia e abrem o coração e a mente para aceitar tudo o que aquele pregador está dizendo. O apóstolo João está dizendo que, nesses últimos tempos, essa não é a atitude correta. A atitude é uma atitude de vigilância, é uma atitude crítica, é uma atitude bereana, que quando alguém nos fale algo acerca da palavra de Deus, dizendo-se inspirado por Deus, nós possamos conferir se realmente o que ele está dizendo tem fundamentação no Evangelho de Jesus Cristo. Por fim, ele diz que nós devemos evitar essa credulidade ingênua, não olvidando a advertência bíblica sobre as proliferações dos falsos mestres nos últimos dias. Veja aí, ele diz no finalzinho do texto, provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas
tem saído pelo mundo afora. Aí ele diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Veja que não é uma advertência nova. É uma advertência da qual os irmãos já tinham ouvido. É uma advertência que nós encontramos no sermão profético de Jesus. É uma advertência que nós encontramos na pregação dos apóstolos. É uma advertência que nós encontramos nas epístolas paulinas. É uma advertência que nós encontramos aqui nos escritos joaninos. Portanto, é uma advertência que o próprio Espírito de Deus nos faz. Nós não estamos como pessoas inadvertidas, porque a palavra de Deus e o próprio Cristo nos disseram que nestes últimos tempos apareceriam os falsos mestres. E quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais falsos mestres, mais falsos profetas aparecerão. Um profeta é falso quando ele afirma que tem uma mensagem inspirada pelo Espírito de Deus, quando na verdade nem ele, nem sua mensagem tem qualquer relação com Deus. Jesus disse que nós poderíamos testar esses falsos profetas pela prova moral. Ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Que nós poderíamos identificá-los pela sua conduta, nós poderíamos identificá-los pelo seu comportamento, nós poderíamos identificá-lo pela forma como ele se relaciona com as pessoas e coisas desta vida. E João aqui diz que nós também podemos identificá-los por meio dessa prova teológica ou doutrinária. A palavra de Deus nos adverte que esses tempos escatológicos serão tempos de grande proliferação dos falsos mestres, e que, portanto, meus amados irmãos, nós devemos não olvidar as advertências da palavra de Deus, sabendo que eles estão atuando no mundo. Ele diz que tem saído pelo mundo. No final do verso 3 ele diz: já está no mundo, presentemente já está no mundo. É o anticristo final, aquele escatológico, aquele que vai tentar tomar o lugar de Cristo para ser adorado por ele? Ainda não, mas todos estes que surgem agora é no mesmo espírito do anticristo. Estão sendo usados pelo maligno, pelo espírito maligno e não pelo Espírito de Deus. E é por isso que nós temos que estar nesse estado de vigilância. Não podemos olvidar a palavra de Deus quando ela nos adverte acerca destes falsos mestres. Uma outra coisa que João nos diz, irmãos, aqui, é que nós vamos conhecer se uma mensagem ou se um mensageiro procede de Deus ou não, é um operador da verdade ou um operador do erro, é pelo conteúdo de sua profissão de fé e pela origem de sua mensagem. No verso 2 ele diz: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Veja que a preocupação central aqui é com a origem desse espírito que inspira os falsos mestres nas suas ministrações. De onde é esse espírito? De onde ele vem? E João vai, então, claramente nos dar o critério pelo qual nós podemos distinguir uma coisa da outra. Ele diz que se confessa que Jesus, o Cristo de Deus, veio em carne, ele é de Deus. Se não professa essa fé em Jesus, não é de Deus.
A origem, portanto, do Espírito que atua na vida dos mensageiros é definida pelo conteúdo de sua profissão de fé. A mensagem do Evangelho de Deus, ela é cristocêntrica. A nossa fé tem que estar centrada na pessoa bendita de Jesus e naquilo que a palavra de Deus diz acerca dele. João, então, vai nos dizer, no capítulo 5, o que é que importa que nós creiamos acerca de Cristo, para termos a certeza de que somos verdadeiros cristãos. Capítulo 5, verso 1, ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Primeira coisa que eu tenho que crer acerca de Jesus, é que ele não é um ser humano comum. Que esse Jesus em quem eu deposito minha fé é o Cristo de Deus, é o Messias pré-anunciado, é o Salvador da humanidade. E, portanto, é um ser divino. Por outro lado, há uma verdade que não diminui em nada a Jesus Cristo como nosso Salvador e que os falsos mestres tentavam negar, é que esse Jesus, esse ser divino que deixou a sua glória e veio para a periferia do mundo salvar pecadores como eu e você, esse Jesus assumiu forma humana. Esse Jesus assumiu carne humana. Esse Jesus, em sua primeira manifestação, ele veio em carne e sangue, é filho de Deus, mas era também filho de Maria, tendo um corpo exatamente igual ao nosso, experimentou todas as fraquezas não pecaminosas da natureza humana. Teve fome, teve cansaço, teve sede, teve fadiga, mas em nada disso pecou. No entanto, o fato de que ele viveu absolutamente livre da pecaminosidade não significa que ele não era um ser humano em carne e osso entre nós. Era sim. E a boa teologia vai dizer que Jesus é 100% Deus, mas que ele é também 100% homem. E agora João está dizendo, esse é o critério para distinguir a verdade do erro. Esse é o critério para saber se o Espírito que está por trás dessa mensagem é de Deus ou não é de Deus. É de Deus ou é do anticristo? É de Cristo ou é dos falsos cristos? Se confessa que Jesus Cristo, verso 2, veio em carne, então é de Deus. Se confirma a encarnação de Jesus, o seu propósito de salvação, então é de Deus. Se confirma que Jesus, embora tendo se encarnado, continuava sendo um ser divino, então é de Deus. A proposição inversa também é verdadeira. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. A confissão de Jesus como Cristo, ungido de Deus, ao mesmo tempo homem e Deus, é o critério pelo qual nós podemos distinguir a verdade do erro. O falso mestre do verdadeiro mestre. O falso profeta dos profetas do Senhor. O homem da iniquidade e o homem de Deus. O conteúdo dessa confissão de fé, o conteúdo dessa profissão de fé tem que ser cristocêntrico, sem negar a natureza divina de Cristo e sem negar a sua natureza humana, a qual ele assumiu para salvar aqueles seres humanos que haviam sido destinados para a salvação. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que presentemente já está no mundo. A partir do verso 3, então, do verso 4, então, meus irmãos, João se reporta a 3 categorias de pessoas
que lidam com esse binômio verdadeiro e falso no que tange a verdade do Evangelho, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, aquilo que vem do bendito Salvador e aquilo que vem do maligno. O primeiro grupo de pessoas, no verso 4, são os filhinhos. Ele diz: vós sois de Deus. Essa expressão filhinhos já é familiar nossa aqui na carta de João, é a forma como ele se dirige às suas ovelhas, a quem ele entende que pode tratar como filhinhos por ser seu pai na fé. Então, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aqui João está dizendo que os verdadeiros cristãos são vencedores sobre os falsos profetas, não por causa deles em si, não por causa de alguma qualidade extraordinárias que seja inerente a esses cristãos do primeiro século. Posso afirmar aos irmãos que eles eram pessoas exatamente iguais a nós, sujeitas aos mesmos sentimentos e às mesmas paixões. No entanto, o que lhes fazia serem vencedores sobre os falsos profetas era aquele que neles estava. Ele diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E a quem João está se referindo aqui? É só a gente se voltar para o último versículo do capítulo 3, verso 24, reflexão que o pastor Carleandro trouxe essa manhã, que diz o seguinte: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Final do verso 24. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Veja que os cristãos, segundo João, são vencedores diante do assédio dos falsos mestres, diante do ataque dos falsos profetas, diante do falso evangelho instrumentalizado pelo espírito do anticristo e do maligno, porque aquele que habita neles é maior do que aquele que está no mundo. E quem é aquele que está no mundo, né? Os irmãos devem lembrar quando nós falamos acerca do amor ao mundo e do amor de Deus aqui nesta mesma carta, nos referindo àquilo que João diz nesta carta, no capítulo 5, no verso de número 19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha só, meus amados irmãos, por que os cristãos são vencedores agora, têm vencido na história, estão vencendo agora e vencerão no futuro? É porque aquele que opera nos cristãos é o todo-poderoso Espírito de Deus. E aquele que opera nos falsos líderes cristãos, nos falsos mestres religiosos, nos falsos profetas, é o espírito do maligno. E Jesus já triunfou sobre ele na cruz, já o venceu, já o derrotou. E, portanto, por sermos vitoriosos em Cristo, nós certamente venceremos o mundo, venceremos o maligno, venceremos as fraquezas da nossa natureza humana pecaminosa, e venceremos também o assédio desses falsos líderes, desses falsos profetas. Uma promessa gloriosa da palavra de Deus, porque o que garante a nossa vitória não é nenhum recurso que esteja inerentemente em nós, mas é algo que nos foi concedido por Deus graciosamente, que foi o seu Espírito. O apóstolo Paulo nos diz isso na carta aos Efésios, capítulo 1, no verso 13, ele diz assim: em quem também vós, falando de Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha a preocupação,
com a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação, olha a vinculação entre a palavra da verdade e o evangelho da salvação, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém, meus irmãos? Veja que João aqui está em sintonia com o ensino de Paulo na carta aos Efésios, primeiro porque é o mesmo Espírito, que é o Espírito poderoso de Deus, a quem ele se refere aqui, que inspirou tanto a Paulo quanto a João. Paulo diz, no dia que você creu no Evangelho, você foi selado com o Espírito de Deus. Você foi batizado com o Espírito Santo. E desde aquele momento, o Espírito do Todo-Poderoso habita em você. É por isso que você vence o mundo. É por isso que você vence as tentações do maligno. É por isso que você vence as fraquezas da sua natureza humana pecaminosa. E é por isso que você tem vencido e vai vencer os falsos profetas, os anticristos. E isso implica em uma vitória com implicações, com efeitos eternos, né? Porque é essa vitória que o Espírito de Deus nos garante, que faz com que nós tenhamos segurança de que somos herdeiros da vida eterna. Então ele vai dizer, primeiramente, aos cristãos, que eles vencerão esses falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, por causa do Espírito de Deus que habita em suas vidas, né? Há quem acredite que são duas coisas diferentes, né? O batismo com o Espírito Santo é uma experiência depois da conversão e da habitação do Espírito Santo. A teologia reformada defende que nós somos batizados pelo Espírito Santo na hora em que nós cremos, né? É claro que a experiência da plenitude ou do enchimento do Espírito é uma experiência que nós a vivemos, né, de acordo com o uso dos meios de graças que nós fazemos. Mas nós somos batizados pelo Espírito quando nos convertemos, e é isso que garante a presença do Espírito de Deus em nós, que nós venceremos este mundo e os seus emissários, e os emissários também de Satanás com sua mensagem errática. Depois ele fala, primeiro dos cristãos, depois dos falsos mestres. Ele diz, eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Veja que, quando João fala da relação do mundo com o cristão, ele diz assim, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Veja só, esse mundo que odeia os verdadeiros cristãos, João está dizendo agora, é o mundo de onde procedem os falsos profetas. É o mundo de onde vem o conteúdo dos falsos profetas. É o mundo que os ouve. Mesmo mundo que se rebela contra Deus. O mesmo mundo que se constitui em um sistema de valores que se opõe a tudo que se chama Deus. Esse mundo que vive em obstinada rebelião contra Deus. Esse mundo que odeia os servos de Deus. É este mundo. A origem dos falsos profetas. É este mundo de onde parte o conteúdo dos falsos profetas. É este mundo que os aplaude, que eles dão atenção, que constitui o seu auditório. E por que isso? Voltamos para o capítulo 5. Porque este mundo, assim como estes falsos mestres, são instrumentalizados pelo espírito do maligno. Por fim, meus irmãos, João fala de um terceiro grupo de pessoas, falou dos cristãos em relação a esse enfrentamento do erro, falou dos falsos profetas como operadores do erro e da relação do mundo com eles, e por fim, ele fala agora dos apóstolos. Ele diz, nós somos de Deus. E aí ele está falando dele como pregador do Evangelho e dos demais apóstolos. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Veja só, aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro.
Veja que João, meus amados irmãos, ele não adota uma atitude arrogante, dizendo: olha, eu sou de Deus, se você conhece a Deus, você me ouve. Se você não é da parte de Deus, você não me ouve. Veja que ele entende que não é ele, individualmente, sozinho, que arrogantemente pode abrir a boca e se colocar como o elemento definidor de quem é de Deus. Mas ele se identifica aqui com todo o colégio apostólico, dizendo: nós somos de Deus. Aquele que nos conhece, aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito do erro e o espírito da verdade. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem não é de Deus, não escuta as palavras de Deus, prefere dar ouvido a qualquer outra coisa. Paulo diz que é nos últimos tempos, na carta a Timóteo, as pessoas teriam como que comichões nos ouvidos, e não conseguiriam dar ouvidos à verdade, e que se cercariam de mestres segundo as próprias cobiças. Mestres que certamente pregariam sermões apaziguadores, amaciadores de egos, sermões que não confrontam pecado, sermões que mais parecem autoajuda do que a ajuda do alto. João está dizendo que ele e os seus colegas do colégio apostólico, que anunciaram a essas pessoas a palavra de Deus, eles são de Deus, e que aqueles que, como eles, são de Deus, ouvem a eles, não por causa da elucubração teológica produto da mente deles, não por causa de conhecimentos ou experiências humanas que eles tiveram e que são sobreexcelentes para todas as demais pessoas, não, porque eles, como sendo pessoas originárias de Deus, provenientes de Deus, elas não trazem uma mensagem que é deles próprios, mas a mensagem que da parte de Deus receberam. E é por isso que aqueles que são de Deus, ao ouvirem a palavra de Deus, da parte dos homens de Deus, essas pessoas têm uma atitude de humildade, uma atitude de acolhimento, não apenas com esses pregadores, mas em especial com a verdade que eles proclamam por causa da sua origem. Origem de quem? Tanto dos pregadores como de suas mensagens. Portanto, meus amados, partindo para a conclusão, nós devemos nos perguntar sobre como nós estamos vivendo a nossa fé nesses tempos escatológicos. E não há dúvida de que nós estamos nesses tempos. Então, pergunte a você mesmo: você é daqueles que tem uma credulidade ingênua, que toda novidade que aparece no mercado religioso, você tem a tendência de abraçar sem nenhum questionamento? Ou você tem uma atitude crítica, não de incrédulo, mas de alguém que sabe que o espírito do erro opera neste mundo e que precisa fazer o filtro evangélico para reter somente aquilo que representa a essência do evangelho de Jesus Cristo? Hoje a gente vê muitas pessoas correndo atrás de sinais, né? Tem gente que às vezes vai daqui para São Paulo para ir num certo centro religioso, né, que explora essa dimensão dos milagres, sobrenatural. A Bíblia diz que o anticristo virá operando sinais e prodígios da mentira, né? Quem vive em busca disso o tempo todo pode um dia estar lá no auditório dele. Então, em primeiro lugar, qual a sua atitude diante dessas novidades do mercado religioso? Qual a sua atitude diante dos falsos profetas? Então, nós somos convidados aqui a ter uma atitude de vigilância, de alerta, a não ter uma credulidade ingênua, mas a sermos diligentes na busca do discernimento entre o que é de Deus e o que não é de Deus. E aí, meus irmãos, mais uma vez,
nós retomamos uma pergunta que é inafastável para nós cristãos evangélicos. Porque se alguém perguntar para você o que é ser evangélico, a resposta melhor que você pode dar é a que está na Confissão de Fé de Westminster. Que ser evangélico é ter o Evangelho de Jesus como regra de fé e como norma de conduta. E para que o Evangelho possa regrar a minha fé e normatizar a minha conduta, eu preciso conhecê-lo. Então, nós também somos convidados a nos questionar. Como é que você vai discernir o erro se você não conhece a verdade? A pergunta é, como é que você está lidando com a palavra de Deus? Como é o seu relacionamento com ela? Você lê todo dia? Você medita nessa palavra? Você estuda essa palavra? Quando tem a oportunidade de ouvir a ministração da palavra, você abre o coração, você ouve atentamente? Por fim, meus irmãos, não é a pandemia apenas que nos fala desses tempos escatológicos, mas os falsos profetas. E o que nos dará vitória sobre eles é o fato de que o Espírito de Deus está em nossa vida. E de que isso traz para nós uma grande responsabilidade. Porque se o Espírito de Deus está na minha vida, a minha vida tem que ser conduzida por Ele. Eu não sou mais o gerente da minha própria vida. Pastor Hernandes tem umas frases feitas assim que grudam na mente da gente como chiclete. Tem uma que ele disse que eu nunca me esqueci. No livro Pentecostes, o fogo que não se apaga, ele diz que nós não temos que ter apenas o Espírito residente em nós, mas nós temos que tê-lo presidente. Ou seja, se o Espírito de Deus habita em mim, Ele não habita em mim só para residir em mim, Ele habita em mim para presidir a minha vida. E a pergunta que não quer calar é se nós realmente temos deixado o Espírito Santo dirigir a nossa vida. É uma dádiva graciosa de Deus. Paulo diz lá na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas deixai-vos encher pelo Espírito. É uma atitude de cooperação com o Espírito de Deus que habita em nossa vida, para que nós possamos ajustar a nossa vida ao querer de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo, em vez de ter a mente controlada pelo álcool, tenha a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Porque tudo que está estragado na nossa vida está estragado quando nós tentamos ficar no controle. Quando nós tentamos ser o dirigente. Quando nós tentamos ser os presidentes desses aspectos da nossa vida. Então que Deus possa presidir a nossa vida e nos ajudar, não apenas a vencer o erro dos falsos profetas, dos falsos religiosos desse tempo, mas a vencer as tentações do maligno e as fraquezas da nossa natureza humana. Que Deus abençoe, que aplique a sua palavra ao nosso coração e que nós possamos realmente distinguir o espírito da verdade do espírito do erro. Oremos, meus irmãos. Pai santo e bendito, pedimos a ministração da tua graça, imprimindo a tua palavra em nosso coração e nos ajudando, Senhor, a viver de forma a glorificar o teu nome, não por meio de uma credulidade ingênua, Senhor, nem por meio da incredulidade, mas de uma fé, Senhor, crítica, de uma fé, Senhor, capaz de, por meio do teu evangelho, discernir o falso evangelho, discernir, Senhor, a falsa ministração em teu nome, discernir, Senhor, as doutrinas heterodoxas que são uma maldição e não uma bênção na vida das pessoas. Nos ajude, Senhor Jesus, a ter compromisso com a tua palavra, a estudá-la, a meditar nela, a colocá-la em prática na nossa vida. Nos ajude, Pai querido, a ter atitudes corretas para com o teu Espírito Santo, Senhor, não o apagando, não, Senhor, atrapalhando a sua obra em nossas vidas, mas cooperando com Ele, para que todas as áreas de nossa vida fiquem sob o seu controle, sob a sua direção, especialmente, Senhor, nesses tempos. Nós assim te oramos, pedindo em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Vamos ainda louvar
ao Senhor, consagrando as nossas vidas a Deus. Nesse instante, logo após, nós estaremos encerrando o nosso culto. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre tudo és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre tudo és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre tudo és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre tudo és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Receber a bênção, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Só alguns avisos, irmãos. Nós ainda continuamos essa semana em isolamento social rígido e, portanto, somente a equipe de liturgia continuará vindo aos cultos para as transmissões, tá certo? Nós queremos aproveitar esse espaço para encarecidamente pedir aos irmãos que respeitem o isolamento social. Nós temos 2.823 casos, confirmados em Itapipoca. Nós temos 138 pessoas que perderam a vida, isso até o dia 10 de março, aqui até o dia 12 de março aqui na nossa cidade. Nós temos 235 suspeitos, mais 42 casos confirmados só agora nesse período. Então, a situação é grave, meus irmãos. Por quê? Porque a ciência já
já criou as vacinas. Mas, infelizmente, o nosso governo federal não comprou as vacinas na época certa. E agora, aqui no estado de Ceará, a gente não conseguiu nem vacinar ainda o público de risco, os idosos. Eu tenho uma mãe com 74 anos, ainda não chegou a vez do grupo dela, em Fortaleza, entre 70 e 75 anos, só para você ter uma ideia. Aqui em Itapoca, a situação é caótica, porque os leitos destinados à Covid, UTI e enfermaria estão todos praticamente lotados. Então, o que nós temos para lutar contra a Covid nesse momento? Além da nossa fé em Deus, mas falando de recursos humanos, o que nós temos são os protocolos sanitários. São os protocolos sanitários. Então, é realmente usar máscara o tempo todo, é realmente higienizar as mãos, é realmente evitar aglomerações, e é por isso que a gente está fazendo o culto, transmitindo o culto, e meus amados irmãos, ficar em nossas casas. Eu sei que é terrível, depois de 15 dias dentro de casa, a gente está aqui, não aguenta mais, querendo sair. Mas nós devemos pensar nisso como uma forma de proteger a nossa vida, a vida dos nossos entes queridos e também a vida dos nossos irmãos, cidadãos itapipoquenses. Então, eu quero chamar a todos os irmãos que nos assistem, quem nos ouve, a ter uma espiritualidade cristã responsável e a pensar nos nossos concidadãos aqui em Itapoca, a gente seguindo esses protocolos, tá bom? Pois que Deus abençoe a todos, uma boa noite, uma boa semana. Fiquem na paz do Senhor, oremos uns pelos outros e oremos pelas vítimas, pelas famílias que estão enlutadas e por aquelas pessoas que estão sofrendo vítimas da Covid, tá bom? Boa noite, Deus abençoe a todos.